Bem-vindo, bem-vinda, você empreendedor, você empreendedora, em mais um Lemoncast. A energia solar é para todos, para todas as pessoas, e nós estamos aqui hoje com a nossa entrevistada do dia, que é a Bárbara Rubim. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente. Obrigada a vocês, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui pra gente falar de um assunto tão importante quanto a energia que abastece as nossas vidas. É muito bom, muito importante a gente falar disso. Você aí, já pensou de onde veio a energia que carregou seu celular, quem sabe carregou seu carro, que dá energia na sua geladeira, seja no seu negócio, seja na sua casa? Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar. A gente pensa pouco sobre a energia que a gente consome, a energia que move os nossos negócios, e a gente está aqui para jogar mais luz sobre isso e a gente explicar um pouco mais sobre como assim pensar sobre energias, possibilidade de energia solar, como que eu posso economizar na minha própria conta de energia. E nós vamos fazer uma série de entrevistas com pessoas que são especialistas, pessoas que utilizam esse serviço, para que a gente possa olhar e dar caminhos para você que está interessado no assunto. Bárbara, obrigado mais uma vez. Quero começar aqui dizendo, a gente se conheceu há anos em trabalhos em conjunto, em defesa da sustentabilidade, do meio ambiente. Queria que você contasse um pouco da sua jornada até aqui, o que você faz até aqui, como que você chegou nesse lugar e o que você tá fazendo como trabalho. Conta para o pessoal que está assistindo. Boa. Eu quero começar contando uma história, né, que eu acho que é um dos motivos que me fez trabalhar no setor de energia. Eu tenho uma jornada, eu sou advogada, eu sou especialista em regulação do setor elétrico, gosto muito de regra, então acho que foi por isso que eu vim parar nesse setor, na verdade, porque tem muita regra. Mas eu comecei muito cedo a fazer trabalho voluntário. E eu fazia trabalho voluntário em questões relacionadas ao meio ambiente. E nesse trabalho voluntário que eu fazia na época, no Greenpeace, eu tive a oportunidade de embarcar num dos navios e ir pra Amazônia. E visitei, enfim, a gente trabalhava lá muito em parceria com as comunidades, visitando as comunidades e entendendo muito nessa jornada qual era o impacto das construções das hidrelétricas na Amazônia na vida daquelas comunidades. E foi muito essa experiência que eu tive, eu tinha 20 anos, que me fez... Não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, foi ontem na verdade, tá gente? Eu quero contar isso pra vocês, eu acabei de desembarcar. Muito bom, muito bom. Mas que me fez refletir, na época eu não trabalhava diretamente no setor elétrico, exatamente de onde vem a energia que abastece a minha casa, né? E muitas vezes é muito fácil no nosso dia a dia e nas praticidades que o mundo nos oferece hoje, a gente esquecer que o que pra gente pode ser o simples ato de apertar um interruptor pode ter um impacto muito maior para outras pessoas. Uhum. E acho que foi essa oportunidade aí que despertou em mim o interesse de trabalhar com pautas de renováveis, com pautas de outras renováveis, exatamente pra gente conseguir talvez pensar um futuro elétrico para o nosso país que pese menos na vida de tantas pessoas, mas também no bolso de tantas outras pessoas. Sim. E hoje você faz o quê? Conta pra gente, você tem uma consultoria, fala um pouco do seu negócio também. Eu sou consultora, eu sou CEO de uma empresa de consultoria que se chama Bright Strategies, e basicamente o que a gente faz é ajudar investidores que querem trabalhar no setor, no segmento de energias renováveis, a entender qual que é o melhor modelo de negócio para eles, qual é a rentabilidade que eles podem ter com isso e qual é a melhor forma deles estruturarem os negócios ou os projetos deles para terem mais segurança jurídica e regulatória. E além disso, eu também tenho a honra de estar vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, AB Solar. Eu tô indo no meu segundo mandato. Legal. Então já são 6 anos e meio de vice-presidência e também sou diretora de energia do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Muito bom, muito bem. É que legal, parabéns. Muito, muito feliz de saber que tem uma pessoa com a sua competência nesses espaços. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou agora, né, que te movimentou, né, a trabalhar com energia, a pensar o que tinha para além do apertar o botão do interruptor e a luz acender no seu quarto, na sua sala.
para quem tá nos assistindo e tá curioso, porque, em geral, energia não é uma coisa que a gente pensa sobre, né? Então, eu alugo um espaço para fazer meu negócio, eu simplesmente entro em contato com a minha distribuidora, seja a CEMIG, Light, Enel, CPFL, tantas outras, Energisa, Neoenergia, seja qual for, é isso que eu tenho, eu entro em contato, plugo, liga a luz, como diz o pessoal, e aí a gente paga a conta todo mês. Se não pagar, olha lá, depois de 3 meses pode ser até Pode ter o cortado. corte. Mas conta um pouco mais para quem tá chegando agora e quer começar a pensar, tem alternativa? Como é que funciona esse negócio de energia? O que você descobriu nessa questão quando você estava pensando sobre o que vem depois do interruptor? Cara, tem muita alternativa, já quero começar por aí. E acho que se a gente fosse desenhar um pouco, né, do nosso setor ou um pouco do funcionamento do setor elétrico brasileiro, basicamente a gente está falando de um setor que foi construído em cima de grandes usinas, então empreendimentos enormes, gigantescos, por exemplo, Itaipu, né, que acho que a maior parte das pessoas ou já ouviu falar, ou conhece, já viu alguma foto, que são construídas em regiões, em geral, distantes, de onde aquela energia efetivamente vai ser consumida. Então, se a gente pensar, por exemplo, na região da Amazônia, é uma região que a gente olha muito, por exemplo, para a instalação de hidrelétricas, mas a energia produzida não fica lá, né? Não é lá que a gente vai ter aquela carga. A carga tá onde? Tá, em geral, no Sudeste, onde tem uma maior concentração por causa das indústrias, ou pode até estar no Nordeste, dependendo ali do perfil de consumo que a gente tá olhando. Mas a energia, historicamente no Brasil, ela tem que transitar muito para chegar aonde a gente vai consumir. E aí esse trânsito, ele tem 2 impactos. Um impacto que é, de fato, a gente ter que construir essas linhas de transmissão, essas linhas de distribuição para a gente poder levar essa energia. Inclusive, gente, tem uma parte muito grande da nossa tarifa, sobretudo para quem tá assistindo a gente, por exemplo, que tá na Bahia, ou que tá no Maranhão, que tá no Pará, né? Uma parte muito grande da nossa tarifa de energia é pagar por essas linhas para levar e para transportar essa energia. Só me desculpa te interromper, Claro. mas em geral, a gente nem olha para a conta de energia, a gente simplesmente paga, né? Tem muita gente que olha e fala assim, mas nem entende direito como é que funciona esse negócio. Tá dizendo então que, além do custo da energia que as pessoas pagam, também tem outros custos embutidos nessa conta de energia, é Tem isso? inúmeros outros custos embutidos na conta de energia. E eu acho que esse é um ponto que você tocou também que é essencial. E acho que é por isso que até essa iniciativa de vocês é muito legal. Né? Você falou, poxa, por que as pessoas não pensam na energia? E eu entendo que elas não pensam por 2 motivos. Primeiro, porque historicamente a gente nunca teve escolha. E eu costumo dar o seguinte exemplo. Se você mora numa cidade que só tem um restaurante, e nesse restaurante só tem um prato, que é um PF, por exemplo, toda vez que você vai nesse restaurante, você não vai olhar o cardápio, vai? Só tem um prato. Exato. Então, o consumidor, ele tá muito acostumado a não ter escolha quando o assunto é setor elétrico. Então, pra que eu vou pensar sobre isso? Sim. Eu só tenho uma escolha, me conectar na rede da distribuidora que atende a minha área, e ela vai ligar a minha luz. Então, acho que esse é um fator, e o segundo fator é muito difícil, né? E a gente sabe, o que a gente não entende acaba repelindo a gente. Sim. Porque a gente não quer ficar olhando pra aquela conta que tem a energia que a gente tá falando, a eletricidade mesmo, que tá, por exemplo, ligando as luzes que estão aqui ao nosso redor, mas que tem o custo de transporte dessa energia, que tem o custo de encargos que a gente tem, então subsídios, políticas públicas que também estão lá dentro, tem tributo, ICMS, PIS/COFINS. Então tudo isso tá embutido dentro dessa conta. Claro. E aí, se eu não tenho escolha, tem que pagar. Se eu não então tenho escolha, eu tenho que pagar, eu não vou nem me preocupar com isso. Sim. Mas o que a gente quer dizer pra você é que hoje tem escolha. Esse cenário mudou. Esse cenário Exatamente. mudou. Mas você tava contando, desculpa, eu te interrompi. Então você tava falando que historicamente a gente tem grandes usinas distantes da onde é o consumo, e aí a gente faz linhas de transmissão longas, né? Você tava nesse Exatamente. momento. Linhas de transmissão, linhas de distribuição para levar essa energia. E isso tem uma outra consequência muito importante, que é, hoje, o terceiro maior consumidor de energia elétrica no Brasil são as perdas. 14% de todo... Gato. Não só. Técnicas e não técnicas. Peraí, vamos lá. Perdas técnicas, o que são perdas técnicas? Perdas técnicas é a energia que se perde no transporte. Então, é um processo físico, né? Se eu tenho... Imagina que você tá transportando água por quilômetros de distância. A chance do encanamento ter um furinho,
não tá tão bem conectado e você perder um pouco do volume daquela água, é muito maior do que se você tiver que transportar aquela água por 1 metro de Sim, distância. sim. A energia é a mesma coisa. A gente transporta. Imagina você transportar a energia que sai do norte pro sudeste. Tá. Então, 14% da energia que a gente produz no Brasil tá sendo perdida. Certo. E aí, os gatos são furto, são outros tipos. Isso que eu chamo de perda não técnica, é isso? O gato é a perda não técnica. Perda técnica é de transporte no normal. E perda não técnica é quando tem furto, essas Exatamente. coisas. Então, gato e tal. É Tá toda a energia que a distribuidora, por qualquer motivo, não consegue faturar. Entendi. Mas desculpa, você tava falando. Imagina. Aí eu vou te interrompendo porque eu vou pra gente tentar entender, É isso. fazer o pessoal entender melhor. Então, o nosso sistema foi construído dessa forma. Até que, em 2012, isso mudou. Uhum. E aí a gente passou a ter a possibilidade de trazer essa geração de energia para muito mais perto de onde ela é consumida, para o nosso telhado. Tá. Ou para uma área que a gente tenha próxima da cidade, por exemplo. Ou no campo, onde a gente também tem alguma carga. E essa proximidade da geração, né, aonde essa energia realmente vai ser consumida, é o que a gente chama da geração distribuída. Uhum. Então a gente está literalmente também descentralizando e distribuindo as usinas que a gente tem. E dando a possibilidade de cada consumidor gerar a própria energia. E aí começa a ser interessante você olhar para o menu do restaurante. É, muito interessante. Mas assim, de um período pra cá, não é essa coisa de não pensar sobre energia, tá mais para o pessoal que é residencial, pequeno e médio negócio. Porque na alta tensão, indústrias e tal, você tem escolha. Como é que funciona isso? Por que uns têm escolha e outros não têm? Pelo porte, se eu fosse te dar uma resposta muito curta, basicamente o governo, ele parte da seguinte pressuposto. Um consumidor que tem uma conta de luz de uns 15 mil reais para cima, 30 mil reais para cima, ele é um consumidor que, pelo próprio volume de consumo dele, deve ter um porte maior e, portanto, tem mais condição de ou entender como é que o setor elétrico funciona e de negociar os seus próprios contratos. Então, esse consumidor tem a opção de ir para o que a gente chama de mercado livre ou ambiente de contratação livre. E aí sim, ele continua sendo abastecido pela distribuidora, a Enel, a Coelba, a Equatorial, a Energisa, mas ele vai escolher diretamente de qual usina ele vai comprar energia. Uhum. Então, tudo parte da premissa do poder de negociação desse consumidor. Sai mais barato? Sai mais barato. Um consumidor que está no Mercado Livre, ele economiza mais ou menos 20% em relação a esse consumidor, se ele fosse ficar dentro do que a gente chama de mercado cativo de energia. Mercado cativo é cativo mesmo. É um nome ruim, né? Por sinal, né? assim, tu tá preso ali. Tá preso nesse negócio. É isso, tu tá no restaurante e só tem um prato. Aham. Então, assim, se eu tenho um alto consumo nesse porte que você falou, posso estar no mercado livre de energia. É o que a gente chama de alta tensão, né? Exato. O que está na baixa tensão, seja pequenos restaurantes, comércio e pessoas físicas, eles estão na baixa tensão. E são cativos. E aí tem que estar atrelado à distribuidora. É isso. O que está dizendo é que desde 2012 você tem métodos de gerar a própria energia e não depender da distribuidora. Perfeito. E aí eu quero te falar, isso aí, eu sei que a gente chama isso de geração distribuída, né? Porque tem a geração centralizada, que são as grandes megas usinas, e tem a geração distribuída, que é as pessoas podendo gerar a sua própria energia. Perfeito. Mas tem várias formas delas fazerem isso, porque em geral as pessoas olham para isso e falam assim, vou gerar minha própria energia, botar placa ou módulos solares fotovoltaicos, como diria o nosso grande líder presidente Rodrigo Salvaia, que ele insiste, e ele tem razão do ponto de vista técnico, mas pensar em botar placa em cima de casa. Mas às vezes as pessoas não têm espaço, às vezes as pessoas não têm recurso, dinheiro, porque é caro fazer isso, né? Então, do ponto de vista do investimento inicial. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre quais são as modalidades dessa gestão de geração distribuída que fazem com que as pessoas tenham alternativa a estar só linkada com a distribuidora. Hoje, Zé, eu posso te dizer assim que praticamente todo consumidor que quiser buscar uma alternativa para economizar na conta de luz, ele vai encontrar alguma alternativa possível. Porque é isso. Ele pode ou instalar um sistema no telhado dele, né? E aí
acho que o investimento que a gente tem hoje, né? Assim, quando a gente olha, esse consumidor ele vai ter um retorno em cerca de 5 anos do valor que ele investiu para comprar o sistema. Isso se eu quiser botar em casa. Botei na minha Eu tenho casa. espaço e vou botar em casa. Tenho espaço, tenho recurso, vou colocar um sistema para chamar de meu, que vai ficar no telhado da minha casa, no telhado do meu comércio. Tá bom. Eu vou pagar esse investimento que eu fiz só com a economia desse sistema em cerca de 5 anos. Outra alternativa é como você disse. E aí eu vou dar um exemplo que eu adoro, porque é minha avó. Gente, a minha avó tem 83 anos. Olha aí. A minha avó mora num prédio em BH. Eu sou de lá, ela não tem, portanto, telhado. Sim. Né, ela também não tinha condições para fazer o investimento, até não tinha nem onde colocar, né? Porque ela mora num prédio. Um sistema para chamar de dela. E aí, ela decidiu optar por uma outra modalidade que a gente tem, que é a geração compartilhada. Que é o quê? A possibilidade desse consumidor que tem interesse em economizar na sua conta de luz, em reduzir esse custo fixo, que é tão expressivo e cada vez mais, fazer parte de uma cooperativa, de um consórcio, de uma associação ou mesmo de um condomínio. E aí, por meio desse veículo de compensação, né, por meio dessa cooperativa, desse consórcio, dessa associação, alugar um pedacinho de uma usina que foi construída em um outro local. Então, você passa a ter um pedaço daquela usina sua por aluguel. E tudo que aquele pedacinho que você alugou gerar vai ser alocado na sua conta de luz. Então, o consumidor consegue economizar também. Ele paga um aluguel para a empresa que fez o investimento para construir aquela usina, mas ainda assim ele consegue ter uma economia, por exemplo, na conta dele. E de fato aí conseguir não só economizar, mas também alinhar o consumo de energia elétrica dele, eventualmente, aos princípios, aos valores que ele tenha referentes a uma maior sustentabilidade, a uma geração que faz melhor para a sociedade e para o meio ambiente. Não, muito legal isso. E eu queria que você explicasse um pouco mais, porque é meio complexo de você falar disso, né? Porque eu botar a placa em casa, eu entendo, né? Tipo assim, eu tô gerando energia para minha casa. Mas eu não tendo a placa, não vendo a placa, né? É mais difícil de entender esse negócio. Você falou, né? Você deu o exemplo. Você aluga uma placa em algum outro lugar. Uma pergunta que a gente sempre recebe é tipo assim, mas como a energia chega? Perfeito. Gente, tem uma coisa que e sempre gera dúvida mesmo. Porque assim, essa entrega, a energia daquela placa que você alugou, ela não vai chegar até a sua casa. Porque é um fenômeno físico, né? Assim, sempre que a gente coloca uma energia na rede da distribuidora, essa energia vai ser consumida pela carga que estiver mais próxima. Mas a distribuidora, ela vai computar que aquela placa que você alugou gerou tantos quilowatts-hora, né? Que é a unidade de energia elétrica que a gente tem. A gente olha isso na nossa conta, inclusive. E injetou tantos quilowatt-horas na rede dela. E aí a distribuidora lança isso como um crédito, um excedente dessa geração na conta desse consumidor para entregar realmente um desconto, esse abatimento. Então, de fato, fisicamente, a energia daquela placa não chega na conta, não chega na casa. Mas contabilmente ela chega. Então assim, a gente normalmente explica pro pessoal que e aí você me corrige, você é uma especialista aqui também e pode me dizer. Quando a placa lá gera energia, essa energia que é injetada na rede, ela gera créditos. Perfeito. E aí esses créditos são descontados da minha conta de energia com a distribuidora, certo? É isso. Porque é na proporção do que eu preciso. É isso. Entendi. Então é como se eu conseguisse, se eu investisse numa placa num outro lugar, tô gerando a minha energia. E aí é um ponto que eu queria trazer para você, mudando um pouquinho, que é assim, eu tenho a garantia de que eu tô utilizando uma energia, gerando a energia mais limpa do que eu tô consumindo na rede. Perfeito. Né? Porque é garantia de que é energia solar que eu tô consumindo. Né? E por que você acha que isso é importante? Você que vem de uma trajetória também de perceber, né? Você falou dessa coisa do interruptor, eu achei muito bacana. Eu aperto o interruptor, da onde vem essa energia que está acendendo aqui? O que isso está causando para outras pessoas? Por que você acha que isso é importante pensar sobre isso? Tem tanta coisa para falar que fica até difícil responder essa pergunta. Mas eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque a gente passa por uma era muito forte de transformação. Acho que esse é um primeiro ponto.
E quando a gente olha para essas transformações, é inegável falar, por exemplo, que a gente tem passado por uma transformação climática. Algumas pessoas podem achar que é mais ou menos grave, mas é inegável dizer que o mundo, de fato, passa por um processo climático que está sendo severo. Uhum. Vide, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Vide as ondas de calor que a gente vê, as queimadas, os incêndios, etc. Muito disso tem a ver com a forma como a gente construiu a nossa sociedade. E foi uma sociedade que se construiu na base, por exemplo, de exploração de combustíveis fósseis, que tiveram um papel muito importante durante a nossa industrialização, sem dúvida alguma, mas que são escolhas que foram feitas que deixaram um legado também muito negativo. Uhum. Né? Então, de mais emissão de gases de efeito estufa, muitas vezes de muita desigualdade. E aí, quando a gente olha para um futuro, quando a gente olha, por exemplo, para uma escolha de investir em fontes que sejam não só renováveis, mas também sustentáveis, né? Então, que tenham uma sustentabilidade socioambiental, a gente consegue começar a consertar essa rota. E eu, particularmente, gosto muito da escolha da energia solar, porque no Brasil ela tem uma característica muito interessante. Se a gente pega o mapa do Brasil e a gente for comparar o mapa das regiões que têm o menor índice de desenvolvimento humano no Brasil e as regiões que têm o maior índice de irradiância ou de radiação solar, portanto, que são as regiões que mais geram energia a partir do sol, essas regiões se casam perfeitamente. Então a gente está dizendo que a gente consegue gerar ou levar essa energia solar para regiões que historicamente são regiões que foram muito castigadas pela pobreza. Uhum. Né? Seja pela seca, seja pela falta de desenvolvimento. Então a gente consegue não só atrelar, como eu comentei, essa questão de sustentabilidade, é uma das energias mais limpas que a gente tem. A energia solar ela não emite gases de efeito estufa nem poluentes durante a produção da eletricidade. E aí, quando acabar a vida útil desse módulo, ele tem um índice de reciclabilidade igual a de uma latinha Não, peraí, de alumínio. Agora você falou uma palavra difícil aqui. Reciclabilidade. Fala rápido, Zé. Não dá. Papibaquígrafo. Olha só, então o que isso quer dizer é o seguinte, quando o painel solar, ele é altamente reciclável, é isso? Mais de 90%. Olha só que interessante. E temos empresas no Brasil que estão fazendo esse papel. Temos empresas no Brasil que estão fazendo esse papel já. Isso é muito legal. Agora, você está falando uma coisa, eu já vou voltar nesse tema da sustentabilidade, que para mim é um tema de vida, você sabe disso. E quem me acompanha sabe também, então, mas antes eu queria falar uma coisa, você deu um exemplo muito interessante, né, que as regiões mais pobres, elas demandam energia e a energia solar poderia ser uma solução para estar mais próximo. Isso vai completamente na contramão do que o que está na cabeça da maioria das pessoas, de que energia solar é para quem tem dinheiro. Para quem tem dinheiro para botar placa em casa, ou quem tem para botar placa no seu negócio. E isso como você vê isso, né? Porque isso vai na contramão. O que a gente tá falando também de aluguel em outro lugar, não tem investimento inicial. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque tem esse mito, né? De que energia solar é para quem tem dinheiro. Tem esse mito. E é um mito. Até porque tem vários estudos, inclusive na Absolar, a gente tem alguns levantamentos e também bancos que financiam muito, que mais de 50% dos financiamentos feitos são feitos para classe C e D, colocar energia solar. Tá bom. Então, o pessoal tem interesse, ele busca, porque obviamente as classes mais baixas também são as mais impactadas. Tem um dado que eu vi durante a pandemia que me chocou absurdamente, né? Porque a eletricidade, gente, ela é uma coisa tão básica que a gente não chega a pensar que algo tão essencial quanto a eletricidade pode ser algo tão indisponível para várias pessoas. E hoje, a inadimplência na conta de luz é um dos maiores motivos de negativação do brasileiro no Serasa. Olha só. Então, assim, as famílias brasileiras não conseguem pagar a conta de luz. Então, e tem um parênteses aqui, numa pesquisa da Revolu Solar, eles entenderam que quando as pessoas economizam com a conta de energia, elas compram um alimento. Ou seja, é muito impactante isso. É muito impactante na qualidade de vida daquelas pessoas, exatamente. Mas quando você bota a placa em casa, você tem um investimento inicial. Você está falando que a maior parte dos financiamentos são classe C e D. Mas na geração compartilhada não tem investimento. Não tem nenhum investimento. Porque nessa coisa de aluguel de placa, não tem nem investimento. Então, assim, a energia solar, ela não só não é para rico, como
a gente tem um modelo de negócio que é o da energia né, da gente alugar o módulo, alugar a placa, que ele faz um duplo favor, porque ele é acessível para todos os consumidores. Então, eu não tenho dinheiro para fazer o investimento inicial. Você pode alugar uma cota de uma usina e economizar na sua conta de luz e reverter essa economia para o bem-estar da sua família, que é mais importante ainda. Mas também tem o fato de que muitas dessas usinas que você vai alugar uma cota, elas estão localizadas em regiões mais pobres. Então, são usinas que, quando foram instaladas, por exemplo, geraram emprego, renda e riqueza em regiões em que isso é mais necessário. Então, a gente está, na verdade, é um ciclo virtuoso de benefício que a energia solar traz e possibilita para a população de baixa renda. É muito interessante. E do ponto de vista da conta de energia, também é mais econômico. Com certeza, porque eu estou alugando e, em geral, o consumidor que aluga uma placa, né, um pedaço dessa usina para se beneficiar dessa geração limpa e se beneficiar desse crédito que vai ser abatido da conta dele, ele consegue ter uma economia entre 10%, 20% aí na conta, no gasto que ele tem com a distribuidora. Isso é bem importante para você empreendedor, para você empreendedora, pensar sobre energia também é economia. A gente sabe que uma das contas mais importantes que todo empreendedor tem para pagar é conta de energia. As micro e pequenas empresas, o gasto com eletricidade é o segundo maior gasto fixo. Elas só perdem para a folha de pagamento. Ou seja, se você tem uma economia de 12%, que é algo que nós da Lemon, 10 a 15, em alguns lugares chega um pouco mais, porque depende muito da localidade, Depende do valor, depende da realidade também, do volume. O que se cobra ali na região, Perfeito. Por isso que varia, né? Mas se for 12%, é uma conta de energia por ano. Ou seja, já gera um impacto positivo na renda dessa pessoa. Sem que aquele empreendedor tenha tido, por exemplo, que tirar um caixa que ele tem, um dinheiro que ele tem guardado, exatamente. E aí ele pode direcionar aquele recurso, eventualmente, que ele tem guardado para expandir a produção dele, para melhorar a oferta dele para o consumidor final e ainda assim se beneficiar dessa economia aí de mais ou menos uma conta por ano na eletricidade. Isso é muito legal, porque eu acho que uma das motivações que a gente trouxe esse podcast, é claro, nós somos uma empresa, estamos aqui querendo vender nosso serviço para vocês, mas uma coisa que a gente fez importante é que você possa pensar sobre energia. Por isso que a gente chamou esse podcast de Energia para Todo Mundo. Porque é bem importante, essas coisas a gente infelizmente não fala muito sobre isso. Muitos empreendedores e empreendedoras estão lá no seu trabalho cotidiano, não conseguem nem parar para pensar muito bem sobre isso, né? E é desafiador mesmo, porque é o trabalho cotidiano. Então a gente quer ajudar a democratizar esse conhecimento aí para todo mundo. Agora, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu só queria falar que outro ponto pelo qual é extremamente importante a gente pensar em energia é porque a variação do custo da energia é um dos maiores impactos ou um dos maiores influenciadores que a gente tem para a inflação. Olha só. Então, isso também está diretamente relacionado com o nosso bolso, às vezes sem a gente perceber que está relacionado ao nosso bolso. Então, e aí eu vou voltar para a questão da sustentabilidade, porque é o seguinte, por que a conta de energia sobe em alguns momentos, bandeira amarela, bandeira vermelha? Você estava falando dos grandes empreendimentos hidrelétricos que a gente tem. Nós estamos vivendo um momento de extremos. Perfeito. É muito claro. A gente está vendo aí algumas hidrelétricas abaixo dos 20% da capacidade de produção por conta das secas, por conta de economizar água. E isso faz com que a gente gere menos energia de hidrelétrica. E aí a gente tem uma coisa que é ligar termoelétricas. Perfeito. E isso fica mais caro, não é? Exato. Quando a gente olha para a energia, mesmo que a gente não veja isso segmentado na nossa conta de luz, porque o que a gente tá vendo na conta de luz quando você pega a tarifa? Nada, né? Porque é tão complicado que a gente não consegue... Não, é verdade. Eu fico cego. Não, a complexidade me cega. Não, você tá certíssimo. Não, é bem complexo. Eu não consigo compreender. Tem lá umas letras, às vezes, que a gente... Não, na consultoria, muitas vezes a gente é contratado pra decifrar a conta. É mesmo? E, assim, de empresa, de empresa. E tem conta que a gente fica, assim, 2 dias debruçado. Vocês que são especialistas. A gente que é especialista, pra conseguir fazer a matemática reversa pra chegar naquele valor. Caraca. E eu vou te dar um dado chocante, pra você também ficar atento. Das análises que a gente faz, cerca de 40%, ou seja, a cada 10 contas que a gente analisa, 4 estão erradas para mais. Ou seja, estão cobrando mais Estão cobrando mais da empresa do que ela deveria pagar. Mas aí a empresa tem dificuldade, porque... Né, não vai saber. Aham. Não vai saber, não vai conseguir saber.
Não vai perceber e vai pagar. Sim, mas aí a gente tem uma agência reguladora que deveria olhar pra isso, né? Tem, mas a agência, ela age se ela for provocada. Ah, compreendi. Então, assim, se eu sou um consumidor e eu nem sei que eu tô sendo lesado porque eu não consigo perceber isso na minha conta, Uhum, eu vou pagar. claro. Eu não vou Claro. nem saber que eu tô sendo lesado. Mas você tava falando, o que que a gente vê na conta de energia? Vai lá, quando Então- alguém consegue ver. Quando alguém consegue ver. Quando a gente olha pelo valor do real por quilowatt-hora que a gente tá pagando na conta, tem muita coisa embutida ali dentro. Um dos custos, como você comentou, Zé, é o custo da energia elétrica propriamente dito. Que é quanto eu consumi. Que é o... Que é o custo da geração da energia Ah, tá bom. elétrica. Só que aquele custo na nossa conta é um custo médio, Uhum, né? Então, o que, que o governo pondera ali? Poxa, eu tenho uma matriz que ela é predominantemente hídrica. No Brasil, 80% da nossa matriz, né? Ou seja, de tudo que a gente tem instalado de usina de energia elétrica é hídrica. Mas, eu sei que essas usinas não vão operar 100% do tempo. Então, para compor o preço da energia, eu vou usar um pouco de hídrica, eu vou usar a solar e a eólica, eu vou usar as térmicas também para esses momentos. uhum. Então, o que que acontece? Ou por que que a gente tem as bandeiras tarifárias? A bandeira tarifária, ela vem quando o custo real da energia se descolou muito do que o governo tinha estimado para nossa conta. Uhum. Então, ela é como se fosse uma antecipação, né? Poxa, como você comentou, a gente tá numa crise, a gente tá na seca, as hidrelétricas estão baixas, o governo vai ter que acionar as térmicas. Certo. E as térmicas, eu costumo falar que elas são jogadores de reserva. Uhum. Muitas vezes, se você tem um time reserva, futebol, por exemplo. Você gosta de futebol, Zé? Eu sou um apaixonado por futebol. Você torce pra qual time? Eu sou palmeirense, com certeza. Já entendi toda a cor. Não, mas. não é por isso. Porém, eu sou atleticana, tá, gente? Eu também vim com essa roupa aqui por causa disso. Eu sou apaixonado por futebol, sou um goleiro até hoje. Jogo eu sou da zaga. campeonatos. Olha só. Eu jogava no time de Minas. Olha só. Olha só, que rapaz. legal. Vai vendo, vai descobrindo, tá vendo? Isso. Você tinha energia pra isso. Eu Desculpa tinha. o trocadilho, gente, perdão. Eu já tô ficando mais velho, tô ficando essas piadinhas. E agora eu já tô no meu banco de reserva. Entendi. Entendeu? Mas aí as térmicas são como... As térmicas são um banco de reserva. Tá, Se você tem um jogador reserva num time, você tem que pagar por ele. Quer ele jogue, quer não. tá certo. A térmica é isso. Ela tá na reserva. Pode ser que ela tenha que entrar em campo, porque Tá. um jogador se fraturou, ou seja, alguma usina não conseguiu entregar o que era previsto. Uhum. Se ela entrar em campo, ela vai ganhar um bônus, mas se ela não entrar, ela tem que ganhar também. E aí, quando ela entra em campo, a energia vai ficar mais cara, porque a gente tem que pagar esse adicional, por exemplo, do combustível que está sendo queimado, seja carvão, seja gás, É isso que eu ia seja perguntar, óleo. porque hidrelétrica a gente gera pela água, solar pelo sol, eólica pelo vento, térmica a gente usa que tipo de combustível? Térmica, a gente usa combustíveis que a gente consegue controlar para queimar. Tá. Então a gente pode usar um biogás ou uma biomassa, que é excelente, ótimo. Certo. Mas a gente, em geral, no Brasil, usa gás, gás natural, e a gente usa carvão, no sul do Brasil, sobretudo, ou óleo. Tá. E aí, essas são as térmicas mais caras que a gente tem. E são mais poluentes E também. são mais poluentes também, É. exatamente. Por isso que não é tão sustentável ligar a térmica, além de mais caro. Não é nada sustentável ligar térmica, exatamente. E esse é um ponto muito interessante, porque quando você fala da crise que a gente está vivendo e das secas, tem um estudo que mostra que o Brasil vai passar por uma grande seca a cada 5 anos. Uhum. E se você olhar pra trás, a gente teve uma grande seca em 2015, a gente teve uma grande seca em 2020, e a gente tá chegando em 2025 com outra grande seca anunciada. Sim. Então, a coisa ela vai se cumprindo. Isso significa que a cada 5 anos a gente vai ter picos bastante acentuados de alta na conta. Entendi. Ou seja, uma pessoa que possa gerar sua própria energia, seja ela botando placa, seja ela alugando em outro lugar, ela tá Ela tá se economizando. Ela tá economizando hoje e se precavendo no futuro. Então, ela tá economizando na conta cotidiana e tá também contribuindo com a sustentabilidade. Perfeito. E isso é muito interessante, que muita gente fala assim, não, mas eu quero me preocupar com o futuro, olha, dou uma olhada ali se é o que eu consumo e tal. Mas a energia, então, ela consegue fazer objetivamente, tá contribuindo para a melhoria do planeta, da sua e das próximas gerações. Consegue, sem dúvida alguma. E Porque é a garantia da energia solar da sendo energia produzida. limpa, exato. Sim. E aí tem esse outro ponto, né? A energia solar não só é uma das mais limpas que a gente tem, como, se a gente pensar numa perspectiva mais ampla de país, é a fonte renovável que mais gera emprego por cada unidade instalada. Entendi.
Olha só. Agora, uma das coisas que tem uma crítica solar e a gente não pode deixar, a gente vai enfrentar isso também, é a questão de que só gera durante o dia. Perfeito. E as pessoas utilizam a energia também à noite, né? Eu deixo meu celular carregando, todo mundo deixa aí. Os freezers ficam ligados durante a noite. E aí, como é que a gente lida com essa crítica, Bárbara? Eu acho que não é é uma crítica, óbvio, mas eu não vejo como um problema. O que muitos países fazem, né? E aí, por exemplo, a Califórnia tem uma matriz muito parecida com a do Brasil, apesar de não ser um país. Quero te fazer uma pergunta sobre isso depois, mas... Tá bom. Que é o quê? A partir do momento… Se no Brasil, historicamente, a gente usa a hídrica como energia básica, a gente chama. O que significa isso? Que, de maneira regular, a energia que a gente vai priorizar, gerar e consumir todo o tempo é hidrelétrica. Tá. A partir do momento em que, durante o dia, a gente consegue substituir essa geração ou gerar energia a partir de outra fonte, que vai estar lá, gente, porque assim, esse é um ponto. A energia solar, ela tem variações de geração? Tem. Ela é uma fonte intermitente, ou seja, ela oscila. Mas ela é previsível. Mas peraí, você tem o que é intermitente e a outra, e a energia hidrelétrica, ela é mais perene, é isso? Ela é perene, exatamente. Entendi. Por quê? Porque você tá controlando quanto você vai gerar. Termoelétrica é perene também. A termoelétrica porque eu também é perene. aperto um botão e gera energia. É isso. Entendi. Enquanto eu tiver combustível, eu tenho garantia de que eu tô gerando energia. Certo. Por que a solar, ela é perene? Porque a gente tem os períodos da noite. Ela é intermitente. Porque a gente tem os períodos da noite, em que a gente ainda não conseguiu, né, gerar essa energia a partir da lua. Aham. Não obstante algumas distribuidoras quererem que a gente gere. Sim. E porque, obviamente, a gente tem períodos em que vai estar mais nublado. Vai ter menos irradiação solar disponível, menos luminosidade, tá, gente? Esse é um ponto muito interessante. Para energia solar, a gente não precisa de calor. A gente precisa de claridade. Então… Não é que então o dia mais quente vai gerar mais energia. Não, pelo contrário. No dia mais quente, a gente gera menos energia. É mesmo? A temperatura ótima pra gente gerar energia com as placas é mais ou menos 22 graus. Olha só, interessante. Mas ela é previsível. Ela é previsível. A gente consegue saber quando vai ter sol, quando não vai. Certo. E mesmo que em algum momento a gente passe por um período de chuvas, isso é previsível também. A gente consegue prever. Então, o que seria o ideal a gente fazer? A gente usar essa energia solar durante o dia e guardar a água dos reservatórios das hidrelétricas pra gente usar à noite. Tá bom. Ou, ainda, casar no período da noite com as eólicas. O Brasil tem regiões, por exemplo, no Nordeste, em que a gente tem um regime de vento muito forte à noite. Entendi. Então, a gente consegue trazer esse aumento de geração à noite com energia eólica. No fim, eu falo que gerar energia do ponto de vista de país, pra gente ter segurança e também ter modicidade tarifária, ou seja, uma tarifa módica, uma tarifa confortável de ser paga, que não leve o brasileiro a ficar inadimplente. Pera lá, vamos lá. A módica é da regulação, né? Módica é fazer uma tarifa mais barata, né? Vamos trazer pra linguagem do… Gente, eu vou contar pra vocês qual que é o meu sentimento aqui. O Zé tem um radar na cabeça dele. Eu tenho mesmo. Que é o radar de coisas técnicas que eu tô falando. É isso. E aí esse radar é tipo esse copo. Eu vou falando umas coisas e ele vai tolerando, entendeu? Aí, de repente, ele não, chega. enche. Ele fala, não, chega. Vamos lá, vamos explicar. Vamos parar pra traduzir, peraí. Não, mas… Porque é o seguinte, o preço da tarifa ela é determinada. E aí, o governo pode dizer que a distribuidora pode cobrar um pouco mais ou um pouco menos, a depender do que está acontecendo. Então, a modicidade tarifária é uma forma de ser mais barato, vamos chamar assim, bem a grosso modo, né? É a tarifa confortável. Confortável. Qual que é o objetivo, em tese, de uma regulação bem feita? É permitir que a gente tenha uma previsão de fornecimento com uma tarifa de energia, R$1 por quilowatt-hora, que está na nossa conta de luz, que não incomode, que não pese no bolso do consumidor. Esse é o nosso objetivo. Estamos bem longe disso, né, gente? Então, mas aí o empreendedora tá assim, focando qual é a tarifa de energia que cabe no bolso deles. Exato. Porque tá difícil. Tá difícil, é isso. Estamos falhando miseravelmente nessa tarefa. E é muito interessante isso. A energia, então, solar no aluguel, né, compartilhada, ela pode ser mais barata, garantia de sustentabilidade. Agora, você falou uma coisa que é muito interessante que eu quero saber, que você falou de outros países. Como que é nos outros países? Porque assim… A gente está acostumado aqui, chega, como diz o nosso CEO da Lemon, o Rafão, ele fala que a gente é um pagador de conta, porque a gente pluga e paga conta, nem olha direito, só vê se vinha é mais caro um pouco, a gente fala, mas o que está acontecendo e tal. Nos outros países, como é que é?
Não é muito diferente. Não é muito diferente? Não é muito diferente. Mas tem lugares em que, por exemplo, porque antigamente, se a gente pensar na telefonia, né? Antes o telefone era quase um patrimônio. A gente não Inclusive tinha... declarava na conta, no imposto de renda. Exato, as pessoas mais velhas estão assistindo, sabe disso. Se não, pergunta pro seu pai, pra sua mãe, você vai saber. Os seus avós. Agora, depois a gente teve uma abertura de mercado e hoje você pode escolher, né? Você vai ter uma ou outra, Perfeito. né? Enfim, na energia hoje você não tem isso. Não, aqui no Brasil não. Mas em outros lugares você tem alternativa pra isso? Tem. Tá. Aí sim, em outros lugares, em vários países, na verdade, do mundo, a gente já tem o que a gente chama de um mercado 100% aberto. Então, que é, de fato... Não é o cativo, né? Não Aquela é o coisa, você não cativo, tá é o preso. consumidor que como a gente, por exemplo, poder escolher de quem que ele vai comprar a própria energia. E esse processo, isso é muito interessante, porque, gente, talvez você esteja ouvindo a gente, ou vendo a gente, e pensando assim, putz, mas vai ser muito complexo, hoje eu não entendo nem a minha conta de luz. Ah, boa. Mas cabe ao setor privado facilitar isso também. Então, assim, a gente vê lá fora, e eu gosto muito do exemplo da Inglaterra, porque a Inglaterra tem várias empresas, startups que fazem isso muito bem, que você comprar a energia, ou você escolher de quem você compra energia, é tão simples quanto você abrir um aplicativo de iFood, de Rappi, qualquer coisa, e escolher o que você vai querer jantar. Entendi. Então, a gente consegue, né, assim, esse processo ele fica muito facilitado. O que a gente precisa, de fato, é que as amarras que existem hoje caiam. Para que a gente tenha espaço para inovar. Porque aí, nesse caso, as empresas podem vender para residências, podem vender energia. Podem vender energia. Porque aqui, gente, para vocês entenderem, na Lemon a gente não vende energia, não é que você está comprando energia da Lemon. A Lemon está facilitando um processo para que você possa alocar a sua placa em outro lugar. Então, simplificando o nosso processo, se você quiser conhecer e entender um pouco mais, entre em contato com a Lemon, que o nosso pessoal vai ter uma alegria de te explicar como é que funciona mais detalhadamente. Mas o processo é esse, nós não estamos vendendo energia. A gente não tem essa possibilidade hoje no Brasil. Exato. Hoje a gente faz locação de placas em lugares específicos perto da onde você mora ou da onde você tem o seu negócio. A gente tende a migrar para um lugar que a gente pode vender no mercado cativo também, Bárbara, você imagina? Tende. Eu tenho uma perspectiva de que isso vai acontecer mais ou menos daqui a uma década no Brasil. Uma década? Uma década. Ou seja, mas se o empreendedor começar a pensar sobre energia, quando vier essa abertura de mercado, ele vai estar na frente dos seus concorrentes. Com certeza, mas também tem uma coisa, né, gente? Você não precisa esperar uma década para economizar na sua conta de luz. Tá certo. Porque é isso, mesmo o consumidor que é cativo, hoje ele tem a opção de alugar um pedaço de uma usina e receber essa economia, economizar aí mais ou menos uma conta por ano. Sim. Então, inclusive, esse é um ponto muito interessante, Zé. Porque lá em 2012, quando a gente discutiu, na verdade em 2011, a regulação para possibilitar esse sistema, que a gente chama de sistema de compensação de energia elétrica, exatamente porque a gente não está vendendo. A gente está compensando o que a gente injetou na rede num lugar com o que a gente consumiu em outro. A gente falou agora há pouco, né? Compensação, porque a usina, a placa que você alugou está num lugar, injeta energia na rede, gera crédito e depois esses créditos são abatidos na sua conta. Perfeito. Porque você tem essa placa ali do lado, vamos chamar assim, né? E muito do motivo da gente ter discutido trazer essa possibilidade para o Brasil lá em 2011 era, pra gente trazer mais eficiência. Então, reduzir as distâncias que essa energia tinha que transitar. Então, para a energia não ter mais que sair toda do norte e vir para o sudeste e assim por diante. Certo. Mas também para a gente começar a acostumar este consumidor a sair de um papel de passividade no setor elétrico e a ser cada vez mais um agente protagonista no setor. Então aí vamos traduzir de novo um negócio do tipo assim, você deixa de ser só um pagador de conta e possa a pensar mais sobre energia, podendo economizar e usando energia mais sustentável. Perfeito. Entendi. Muito legal. Perfeito. Muito legal. Ô, Bárbara, eu quero te agradecer por esse tempo que a gente teve aqui conversando. Obrigado pela sua disponibilidade Obrigada de vir a você. até aqui. Obrigado pelo seu trabalho. Acho que você trabalha, é remunerada por isso, mas você cumpre um papel muito importante no setor elétrico brasileiro, podendo fazer debates como esse
tão importantes. Muito obrigado pela sua disposição. Obrigada, Zé. E eu espero que, apesar de eu ter enchido o seu copinho várias vezes, eu seja convidada para voltar aqui. Não, com certeza. E você, empreendedor, empreendedora, eu quero te agradecer pelo seu tempo, por estar aqui com a gente, por começar a pensar e parar para pensar sobre energia. Se você tiver alguma dúvida, seu negócio está na alta tensão, na baixa tensão, quer saber um pouco mais, entre em contato com a gente na Lemon, saiba que a gente está aqui para ajudar a democratizar o acesso à energia solar, tanto ao conhecimento, quanto também a você poder economizar na sua conta de energia e ter uma energia mais sustentável. Esse é mais um episódio do nosso Lemon Cash, energia sustentável, energia solar para todo mundo. Muito obrigado, Bárbara. Obrigada a você.